Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Elo de Fé e hoje nós vamos realizar o segundo áudio do livro da vida, da ilusão à verdade, da Gloria Polo. Vi o meu pai e a minha mãe quando o meu corpo estava em coma profundo. Quando eu estava gritando que era católica, vi uma luzinha. E olhem que uma luzinha naquelas trevas é o máximo, é o maior presente que se pode receber. Vejo os degraus por cima desse buraco e vejo meu pai, que tinha falecido 5 anos atrás, quase na entrada do buraco. Tinha um pouquinho mais de luz e 4 degraus mais acima, vi a minha mãe com muitíssima mais luz e numa posição assim como de oração. Quando eu os vejo, deu-me uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, que comecei a gritar: pai, mãe, que alegria! Venham buscar-me, venham tirar-me daqui. Pai, mãe, por favor, tirem-me daqui, suplico-vos, tirem-me daqui, tirem-me daqui. Nesse momento, o meu corpo estava em coma profundo, estava entubada, ligada às máquinas e agonizando, já que não me entrava ar nos pulmões, os meus rins não funcionavam. E só permanecia ligada às máquinas porque a minha irmã, que é médica, insistiu com os médicos para que me ligassem, alegando que eles não eram Deus. Porque eles achavam que não valia a pena. Eles falaram com a minha família, disseram que não valia a pena, que era melhor deixar-me morrer tranquila, porque eu estava agonizando. Mas a minha irmã insistiu tanto que eles... Sabe a incoerência? Eu defendi a eutanásia e o direito de morrer dignamente. Os médicos só deixavam entrar nesse lugar onde eu estava essa minha irmã que é médica, que ficava permanentemente ao meu lado. Naquele momento em que a minha alma, que estava do outro lado, viu os meus pais, a minha irmã, que estava ao lado do meu corpo em coma, ouviu claramente quando eu gritei para os meus pais, toda contente, que me viessem buscar, que me viessem buscar. Talvez vocês não tenham tido a oportunidade de ver uma pessoa inconsciente gritar ou dizer algumas palavras. Foi o que aconteceu comigo. Quase matei a minha irmã de susto, porque de repente comecei a gritar de alegria quando os vi e pedi que me viessem buscar. Então a minha irmã, que ouviu aquilo, assustou-se e gritou: a minha irmã agora sim morreu. A minha mãe e meu pai vieram buscá-la para a levar. Vão-se embora, não a levem, vão-se embora. Por favor, mãe, vá-se embora, pai, não a levem. Olha que ela tem filhos pequeninos. Não a levem, não a levem. Os médicos tiveram que tirá-la de lá, pensando que a minha pobre irmã estava alucinando, que estava em estado de choque. Até porque não era para menos, porque imaginem o que ela tinha passado, a morte do meu sobrinho, ir buscar o cadáver na funerária, a irmã que morre, não morre, que está viva, mas de hoje não passa, diziam-lhe os médicos. Ela andava 3 dias naquela angústia e ainda por cima sem dormir. Não era de se admirar que pensassem que estava maluca e estivesse alucinando. Agora, quanto a mim, imaginem que alegria tão grande quando vejo os meus pais. Aquele lugar, naquela situação tão horrível em que me encontravam e de repente vejo os meus pais. Quando os meus pais olharam e me viram ali, vocês não imaginam que dor tão grande seus rostos revelaram, porque nós lá sentimos e vimos os sentimentos dos outros. Eu vi aquela dor que eles sentiram, aquele sofrimento tão grande. O meu pai começou a chorar tanto, tanto e gritou: minha filha, oh não, meu Deus, a minha filha não. Meu Deus, a minha filhinha não. A minha mãe rezava e quando olhou para mim, eu vi a dor nos seus olhos, mas ao mesmo tempo nada lhe tirava a paz e a doçura do seu rosto, nem uma lágrima. Em vez disso, ela levantou os olhos e voltou a olhar para mim. Eu compreendo com horror que eles não me podiam tirar dali. Isso só acentuou meu sofrimento, vendo-os ali compartilhando a minha dor, mas não podiam fazer nada por mim. Também compreendi que eles estão ali respondendo ao nosso Senhor pela educação que me deram. Eles eram os guardas que protegeriam os talentos que Deus me tinha dado. E eles, com a sua vida e o seu testemunho, deveriam me proteger dos ataques de Satanás. E deveriam ter alimentado as graças que Deus tinha colocado em mim através do batismo. Todos os pais são os guardas dos talentos que Deus dá aos filhos. Quando eu vi o sofrimento deles, sobretudo do meu pai, eu grito novamente desesperada: tirem-me daqui. Tirem-me daqui. Eu não tenho culpa de estar aqui, porque eu sou católica. Tirem-me daqui. O meu julgamento.
Quando gritei outra vez que era católica, irmãos, ouço uma voz tão doce, tão doce, tão doce, tão linda, que encheu tudo de paz e de amor que fez a minha alma estremecer. Aquelas criaturas horríveis que se tinham colado a mim, ao ouvir aquela voz, de imediato se prostraram em adoração e pediram licença para se retirar, porque não resistiam à doçura daquela voz, e abre-se algo como uma boca por baixo, e eles fogem apavorados. Imaginem, quando vejo aquelas coisas, aqueles demônios horríveis prostrados ali, só com ouvir a voz do Senhor, apesar do orgulho de Satanás, mal a ouviram, prostraram-se de joelhos. Então vi a Virgem Santíssima prostrada, quando o sacerdote elevou Nosso Senhor na hóstia da Santa Missa, que foi celebrada pela alma do meu sobrinho. A Virgem Maria intercedia por mim. Ela trazia todas as orações que o povo da minha terra fazia por mim. Prostrada aos pés de Nosso Senhor, entregava-lhe todas essas orações. Sabem, quando o sacerdote eleva a hóstia, a presença de Jesus sente-se, todos se prostram de joelhos até os demônios. E eu que ia à Santa Missa sem o mínimo de respeito, sem dar atenção nenhuma, mastigando chiclete, às vezes sonolenta, olhando para o lado, pensando em todo tipo de coisas banais. Depois, ainda tinha o descaramento de reclamar cheia de soberba que Deus não me ouvia quando lhe pedia qualquer coisa. Olhem, era impressionante ver como Nosso Senhor, ao passar, todas essas criaturas, todas essas coisas espantosas, se deitavam no chão numa adoração impressionante. Vi a Santíssima Virgem Maria formosamente prostrada aos pés do Senhor, rezando por mim em adoração diante do Senhor. E eu, pecadora, com a minha imundície, tratando o Senhor de tular e dizendo que tinha sido boa ruína, renegando e maldizendo o Senhor. Imaginem semelhante pecadora, quando até os demônios se prostravam no chão quando o Senhor Jesus Cristo passava. Aquela voz tão linda diz-me: muito bem, se tu és católica, diz-me os mandamentos da lei de Deus. Aí vocês imaginam o susto. Por aquela eu não esperava, eu só sabia que era o 10, daí para frente, nada. E agora, como me safo dessa? Pensava eu aflita. Lembrei-me que a minha mãe dizia que o primeiro mandamento era o amor, falava sempre nisso, o amor a Deus e ao próximo. Aí digo para mim que finalmente me serviu alguma coisa a conversa da minha mãe. Então soltei essa, para ver se passava e que não se notasse o resto. Eu pensava lidar com aquilo como sempre fazia aqui na terra, porque aqui sempre tinha a resposta pronta, a resposta perfeita, sempre me justificava e me defendia de tal forma que ninguém descobria que não sabia. Agora pensava que me escapava de igual forma. E comecei a dizer: o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesma. Muito bem, diz-me, e tu tens feito isso? Tens amado? Eu toda atrapalhada disse eu: sim, eu sim. Mas aquela voz maravilhosa diz: não. Olhem que, quando me disse não, aí sim senti o choque do raio. Porque eu ainda não tinha percebido em que parte me tinha caído o raio, mas eu vi aquele não. Então aí sim senti a dor do raio, senti-me nua, caíram todas as minhas máscaras e fiquei a descoberto. E aquela voz tão bela continuou a dizer-me: não, tu não amaste o teu Senhor sobre todas as coisas e muitíssimo menos amaste o teu próximo como a ti mesma. Tu fizeste um Deus que moldasse a ti e a tua vida. Só em momentos de extrema necessidade ou de sofrimento te lembravas do teu Senhor. Aí sim ajoelhavas, choravas, pedias, oferecias novenas, propunhas-te a ir à missa, ia a grupos de oração, pedindo alguma graça ou milagre, quando eras pobre, quando a tua família era humilde, quando querias ser uma profissional. Aí sim, todos os dias rezavas de joelhos, horas inteiras, suplicando ao teu Senhor, rezando e pedindo-me para que te tirasse dessa pobreza e te permitisse ser uma profissional e ser alguém. Quando tinhas necessidade e querias dinheiro, aí sim, tu prometias: rezo o rosário, mas concede-me um dinheirinho, Senhor. Essa era a relação que tu tinhas com o teu Senhor. Mas tu nunca cumpriste as promessas que fizesse nenhuma. E além de não cumprir as promessas, nunca me agradeceste. E o Senhor insistiu sobre isso. Tu davas a tua palavra e fazia um compromisso com o teu Senhor, mas nunca cumprias. O Senhor mostrou-me uma de tantas das minhas orações, quando lhe pedi que me concedesse a graça de ter o meu primeiro carro. Eu rezava e, muito humilde, pedia que, por favor,
me concedesse, nem que fosse um carrinho pequenino, velhinho, não importava, desde que andasse. Mas logo que consegui o carro que tanto ansiava, nem um muito obrigado disse ao Senhor, e 8 dias depois, além de não agradecer, já o renegava e maldizia. O Senhor foi me mostrando como em todas as graças que me concedia, além de nunca ter pago as promessas que fazia, também nunca agradecia. Eu realmente vi o meu Senhor de uma forma triste. Sabe, a minha relação com Deus era do tipo caixa eletrônico. Rezava um rosário e ele tinha que me dar dinheiro. Era essa a minha relação com Deus, e se não me desse, eu revoltava-me. O Senhor mostrou-me tudo. Logo que me permitiu ter a minha profissão e, consequentemente, começava a ter um nome e dinheiro, já o nome de Deus me ficava pequeno e comecei a achar-me grande e nem sequer tinha uma expressão mínima de amor ou gratidão para Ele. Ser agradecida, jamais, nem sequer uma obrigada por esse dia que me desse, nem obrigada pela minha saúde, pelo teto que tenho, ou coitadinhos daqueles que não têm teto, nem comida, Senhor, nada. Desagradecidíssima. Além disso, descrevi tanto meu Senhor que acreditava em Mercúrio e Vênus para a sorte. Andava cega com a astrologia, dizendo que os astros dirigem a vida. Comecei a acreditar em todas as doutrinas que o mundo me oferecia. Acreditava na reencarnação. Comecei a acreditar que simplesmente morria e voltava a começar. E esqueci-me que tinha custado um preço de sangue ao meu Senhor Jesus. O Senhor continua: e nada te era dado porque tu o pedias, mas porque tudo o que tu tinhas era uma bênção que recebias do céu. Mas tu dizias que tudo tinhas conseguido por ti, porque eras trabalhadora, lutadora, que tudo tinhas conseguido a pulso e à custa de estudar. O Senhor disse-me: não, olha quantos profissionais há com melhor situação acadêmica que tu, que trabalham tanto ou mais que tu. O Senhor fez-me o exame dos 10 mandamentos, mostrou-me como eu era, que dizia que adorava e amava a Deus com as minhas palavras, mas antes, pelo contrário, estava a adorar Satanás. Ao meu consultório costumava ir uma senhora que punha as cartas e fazia umas limpezas para a sorte, e eu dizia: não acredito nisso, mas jogue por acaso, pois nunca se sabe, e ela jogava aquelas coisas para a boa sorte. Colocou-as num canto onde ninguém via, uma ferradura e uma planta de babosa para afastar o azar e outras coisas desse gênero. Sabe o que eu fiz ao permitir isso? Abri as portas para que os demônios entrassem à vontade e livremente circulassem alegremente no meu consultório e na minha vida. Olhem, tudo isso é vergonhoso. Deus fez-me uma análise de toda a minha vida à luz dos 10 mandamentos. Mostrou-me como fui na minha relação com o próximo, como fui com Deus, criticava tudo e a todos apontava o dedo à santa glória. E o Senhor mostrou-me tudo isso quando eu dizia que amava a Deus e ao próximo, mas, pelo contrário, era muito invejosa. Agora via que quando enganava alguém ou dizia uma mentira, estava jurando em vão, porque no momento em que dizia eu sou católico, eu estava a dizer que Jesus Cristo era o meu Senhor. Por isso estava a dar um testemunho de mentira e de engano. Como fiz mal a tanta gente, como eu jamais reconheci nem agradeci aos meus pais por todo o sacrifício e entrega deles, para dar-me uma profissão e poder triunfar na vida, todo o sacrifício e esforço que fizeram, mas eu não via isso e logo tive a minha profissão, até eles ficarem pequenos para mim, ao ponto de ter vergonha da minha mãe pela sua humildade e pobreza. Jesus continuou a mostrar-me que a esposa era eu. Passava todo dia a resmungar desde que me levantava. O meu marido dizia bom dia e eu só se for para ti. Olha, está chovendo, sempre resmungava e renegava tudo. E santificar os dias de festa foi um espanto, que dor senti. Jesus mostra-me como eu dedicava 4 e 5 horas ao meu corpo no ginásio e nem 10 minutos diários de amor tinha para o meu Senhor. Nem um agradecimento ou uma oração bonita, não, nada. Pelo contrário, eu até rezava o texto às vezes. Começava com toda a velocidade no intervalo da novela, pensava para mim mesma. Consigo rezar o texto enquanto passa a propaganda. Eu começava a rezar rapidamente, nem sabia o que estava a dizer, preocupada se a novela já tinha começado ou não e em que parte já ia, sem elevar o coração a Deus. Jesus continuava a mostrar-me como eu nem sequer era agradecida com Ele e a preguiça que me dava para ir à Santa Missa quando eu vivia com os meus pais e a minha mãe me obrigava. Eu dizia: mãe, mas se Deus está em toda parte, que necessidade tenho eu de ir para lá, para a missa? Claro, era muito cômodo para mim dizer isso, e Jesus mostrou-me.
Eu tinha o Senhor 24 horas por dia para mim, toda a minha vida Deus cuidou de mim e eu tinha preguiça de ir um bocadinho ao domingo mostrar-lhe o meu agradecimento, o meu amor por ele, e o pior de tudo isso foi não saber que essa entrada na igreja era o restaurante onde eu devia alimentar a minha alma, mas eu dediquei-me a cuidar do meu corpo, tornei-me escrava da minha carne e esqueci-me desse pormenor, que tinha uma alma e nunca cuidei dela. E da palavra de Deus, a Bíblia, eu até dizia descaradamente que quem lia muito a Bíblia ficava louco. Eu cheguei ao ponto de blasfemar e a incoerência da minha vida levou-me a dizer: qual Santíssimo? Acolá Deus vive ali? Na custódia e no cálice, os padres deveriam colocar aguardente para que tenha um bom sabor. Até que ponto chegou a degradação da minha relação com Deus? Nunca alimentei a minha alma e, para arrematar, não fazia outra coisa que não fosse criticar os sacerdotes. Se vocês soubessem como fiquei tão mal nessa parte diante de Jesus. O Senhor mostrou-me como ficou a minha alma com todas essas críticas. Além disso, imaginem que chamei a um sacerdote de homossexual e toda a comunidade ficou sabendo. Quanto mal fiz? Não imaginam quanto mal fiz a esse sacerdote. Não, nem vou contar essa parte, seria demasiado longo. Só lhes digo que uma só palavra tem a capacidade de matar e destruir as almas. Agora via todo o mal que tinha feito. A minha vergonha era tão grande que não há palavras para descrever. Só lhes peço que não façam o mesmo, não critiquem, rezem. Vi que as manchas mais graves que eu tinha na minha alma e que trouxeram mais maldições à minha vida foi falar mal dos sacerdotes. Nós que fazemos a família Elo de Fé, estamos muito agradecidos a Deus por estarmos fazendo parte dessa multiplicação, desse testemunho de vida da Glória Polo, que também é uma oportunidade de reorientação do nosso caminho. A começar pelo nosso caminho, o quanto estamos soltos, perdidos, errados e necessitados de ouvirmos ou de lermos o livro que ficará na descrição do vídeo, para que consigamos ainda reorientar o nosso caminho, seguindo a trilha que o Senhor deixou preparada para nós. E ainda deixou um anjo para nos acompanhar. Um anjo ordenado ao nosso respeito, e só cabe a nós queremos isso, porque temos um livre-arbítrio. Peço que vocês não curtam esse vídeo, não comentem, mas que vocês fechem os olhos de vocês, toquem no coração de vocês e apresentem o arrependimento de vocês. Aquele que era, que é e que há de vir, porque ainda há tempo para isso. Muita gratidão a Deus por nos fazer instrumentos, verdadeiros vasos, de ter sentido a vontade de gravar esse vídeo, porque Ele sabia que alguém ia parar e ia sentir um desejo de ouvi-lo. Pessoas que Ele tem cuidado especial e sabe que através da rede social poderia chegar até a elas esse conteúdo. Muita gratidão por estar conosco até então. Até breve. Muito breve.